Assim, você fez um belo resumo, né? Eu em nenhum momento eu queria deixar isso muito claro, né? Para quem está nos escutando, para quem vai escutar depois, eu não sou absolutamente contra a vacina, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Eu já escutei que eu sou terraplanista, negacionista, antivac. Essa terraplanista foi o máximo, né? Entre outros adjetivos não tão bacanas assim. Enfim, eu não sou contra a vacina, pelo contrário, eu entendo que a vacina ela é talvez a nossa maior ou melhor ferramenta contra esse vírus Covid, contra essa pandemia. Isso eu estou convencido disso. Eu estou vacinado, meus filhos são menores de idade, estão todos vacinados. Minha esposa é vacinada, meus pais, enfim, a vacina eu entendo que é bacana. Não é isso, muito bem, obrigado inclusive pela introdução, doutor Nelson. Não é isso que está sendo discutido aqui, né? E é isso que tem que ficar muito claro. O que está sendo discutido aqui é exatamente isso. Obriga a pessoa a ter um documento, ou obriga ainda a se vacinar ou não. Né? Foi essa a discussão que nós trouxemos à tona, e realmente, eu fui procurado por um grupo de pessoas, um grupo grande, inclusive, bem grande, né? Onde eles me trouxeram alguns argumentos, né? E trouxeram, sim, esse esboço dessa... Não era nem ali aprovado ainda, era um esboço lá de Toledo, onde eu acabei fazendo a adequação para Foz do Iguaçu, e tão somente nesse momento... foi colocado, esse foi o combinado que eu tive com esses colegas aí que me procuraram, né? Eu falei, gente, eu entendo que essa demanda de vocês é interessante, é justa, os argumentos de vocês são plausíveis, né? É necessário esse debate, essa discussão, mas eu confesso que eu não sei se ela tem legitimidade para sair da Câmara. Essas foram minhas palavras e já falamos, inclusive, sobre isso, né, doutor Nelson, no privado. Então eu combinei com eles, eu falei, eu vou fazer essa minuta aqui, vou fazer esse projeto, vou submeter ao jurídico da Câmara, vamos submeter provavelmente não, via de regra é assim que funciona mesmo, né? A Câmara vai mandar lá para o IBAN, que é aquele instituto que tem contrato com a Câmara, para ver primeira coisa, a legalidade e a constitucionalidade desse projeto. Aí que a gente conversava antes aqui, Nenélio, que talvez eu tenha errado o time aí. Aí eu peço sinceras desculpas para quem se sentiu melindrado, se sentiu excluído desse processo, que talvez eu tivesse que ter ido conversar com outros setores, outros nichos, né? Mas eu quero que vocês entendam também que nós temos um timing disso aí, né? E a Câmara está em recesso, ou seja, esse processo sequer começou efetivamente na Câmara. E então eu quis ganhar esse tempo para entender essa questão jurídica. Porque assim, uma vez inviabilizado juridicamente, morre, né, por assim dizer, essa discussão na Câmara, né? Se for o caso, dependendo da questão jurídica aí. Bom, tentando consertar esse meu erro, esse meu lapso, né, temporal aí, lembrando que esse erro justifica-se pela pressa e pelos ritos que precisam ser cumpridos, né? Se é que houve um erro, foi nesse sentido. Mas tentando consertar esse erro, eu entrei em contato oficialmente, eu oficiei os colegas da UNILA, né, para que eles me auxiliem, eu pedi para marcar uma reunião, ou ainda que me deem algum embasamento que ajude a contrapor esses outros vários argumentos que eu recebi, né? E essa é a minha função. A minha função sem dúvida nenhuma, escutar todo mundo, né? Pelo menos como eu gosto de trabalhar, é como eu gosto de conduzir as coisas, e vamos entender essa coisa toda, né? E se for o caso, a gente tira o projeto, se for o caso, a gente mantém o projeto, se for o caso do jurídico, que não pode ser do legislativo, e a gente entender que tem que continuar com o projeto, a gente fala com o executivo e fala, prefeito, o que o senhor acha disso? É essa a condição que vai ser. Agora, o que eu... Desculpa, só para finalizar. O que eu não acho correto, né, é essa polarização. Né? Virou um fla-flu esse negócio, virou um Grenal. Se alguém entrar ali nas minhas redes sociais ali, vai ver gente me xingando. Vagabundo, lixo, desculpa usar essas palavras aqui, mas é que está escrito lá. É verdade, né? É verdade. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Ontem eu recebi o projeto da morte. Eu falei, amigão, você que escreveu isso aí, o senhor me desculpe, tá? Eu gostaria, inclusive, de conversar com o senhor que escreveu essa bobagem aí. Projeto da morte é a única coisa que não é isso. A única coisa que não é projeto da morte. Então, quem escreveu esse manifesto, eu recebi aqui, e quem escreveu sabe, está nos escutando, por gentileza, me convide para ir no seu programa de rádio, vamos bater um papo, ou aqui na Rádio Cultura, vou usar aqui a mesa, pode ser? Já estou tomando conta aqui. Claro. Tá, vamos vir bater um papo aqui, mas assim, sem
sem ofensa, sabe? Sem subterfúgios, sem... e outra, eu não sou candidato a nada, tá? Eu não sou candidato a deputado, não sou candidato a deputado federal, eu só tão somente estou fazendo a minha parte como vereador de escutar um lado, aí repito, tá? Desculpa ser repetitivo, talvez eu tenha errado no timing, mas eu também sou pressionado pelo próprio timing, né? O tempo está contra essa coisa toda, pelos ritos que precisam ser passados, que precisam ser vencidos na Câmara, a partir da questão jurídica aí. 11h52, né? Um segundo antes de você. Só para eu ir atualizando aqui, que a coisa está pegando bem no Facebook e imagino no WhatsApp também. Que aqui Meio Ambiente, Nina, dando boa tarde para nós, Maria Betânia, Gilberto Oliveira Henrique, a Alemanha nazista tinha tal, não sei o quê, nem vou saber pronunciar muito o termo aqui alemão, passaporte de saúde, um passaporte de identificação médica usado para agregar a sua população, como também tinha, viu, Maria Betânia, o seguinte, o cara tinha, por longe, ele parecia com um judeu, ele era morto, tá? No Meio Ambiente, a Nina mais uma vez, o Mohamed Ortiz, parabéns, Calito, você está realmente lutando pela vida, pela liberdade e pelos direitos dos cidadãos. Gostei aqui, uma coisa que me faz pensar aqui, é o posicionamento do César Augusto Cisti. Bom dia, eu me vacinei, mas não concordo com a exigência de comprovante de vacinação. Se a vacina realmente protege, por que se preocupar em quem não quer se vacinar? Mas eu acho o seguinte, César, também sempre foi colocado que a vacina não é um imunizante total, não são todas as vacinas e por isso que elas são repetidas, né, de tempos em tempos, outras basta uma vez na vida, antigamente para a febre amarela era de 10 em 10 anos, né, e enfim, então não dá também para a gente dizer essa ou não, mas é um posicionamento palpitante aqui do César. A Cirlei Maria Colli Rorato, muito coerente o vereador Calito, parabéns pela iniciativa. Não faz sentido esse passaporte. Vacina é um direito de cada um, decidir, porém, passaporte, autoritarismo que não faz nenhum sentido nesta, como é que diz assim, nessa conjuntura onde vacinados e não vacinados se infecta e transmite. Nina, aqui Meio Ambiente, doutor Nelson explicou muito bem aquilo que seria para o vereador Calito. A Juliana Patrícia está dizendo que o vereador Calito tem todo o apoio do projeto. A Josiane Kirsch, parabéns, Calito, você é um dos poucos que está brincando. Eu imagino aqui que talvez não fosse esse o termo. Ela diz assim, parabéns, Calito, você é um dos poucos que está brincando pela nossa liberdade. Imagino que seria brigando. Eu imagino que seria brigando, corretor sim. ortográfico. Não. Ih, rapaz, o problema é quando tu está conversando com alguém. E o Luciano Lima está assistindo e a Cleide Lima também. Bom dia, Calito. Vereador Calito, eu vou pedir licença, até porque o teu chefe, enquanto prefeito Meu prefeito. líder, né? O teu prefeito, ele está na linha V. Vamos ouvir o que está dizendo o prefeito Chico Brasileiro. Como também vamos falar do aumento de internamentos que estamos tendo no Hospital Municipal. São essas informações que compõem um conjunto de medidas que a Prefeitura irá adotar para que nós possamos fazer o enfrentamento à pandemia. Em primeiro lugar, antes da avaliação tanto da epidemiologia quanto do hospital, eu quero dizer aos iguaçuenses, a Prefeitura de Foz do Iguaçu tem uma só posição. Não existe duas posições da Prefeitura, é uma orientação. E esta orientação é feita pelo prefeito municipal, ouvindo as equipes de saúde, ouvindo as equipes técnicas e o nosso sistema de saúde. Portanto, Foz do Iguaçu vai adotar algumas medidas. Mas, acima de tudo, eu quero dizer aos iguaçuenses e ao povo do Paraná, Foz do Iguaçu está com 100% da sua economia funcionando. Não existe restrição alguma a nenhum ambiente de turismo, a nenhum segmento da nossa economia. Então, Foz do Iguaçu está funcionando normalmente, apesar da pandemia ter esse crescimento de casos. Foz do Iguaçu tem uma estrutura hospitalar, Foz do Iguaçu tem uma estrutura de sistema de saúde
que nós estamos conseguindo manter as atividades funcionando, por isso as medidas adotadas não serão de fechamento de nenhum segmento da economia de Foz do Iguaçu. Então eu vou detalhar as medidas em seguida, mas antes vou passar ao gerente da Vigilância Epidemiológica, o enfermeiro Roberto Doldan. Bom dia a todos. Eu vou rapidamente aqui detalhar em que momento que nós estamos vivenciando dessa pandemia, né? Como é que está o nosso cenário epidemiológico. Eu sei que todos vocês acompanham, mas isso é até para justificar, né, as medidas que estão sendo adotadas. Nós vínhamos numa situação mais tranquila aí no mês de dezembro, até o mês de dezembro. Nós tivemos um decréscimo acentuado do número de casos, mas desde o final do ano até a data de hoje, a gente viu esse crescimento exponencial do número de casos. Nós tínhamos a média móvel de casos em torno de 10 casos, né, dia. Hoje nós estamos registrando em torno de 1.000 casos dia. Então, uma situação muito, muito preocupante. Esses casos, né, a gente entende assim que causam uma pressão, né, no sistema de saúde e, em algum momento, essa pressão ela vai cair na área hospitalar. E quem é que está vulnerável, quem é que está exposto nesse momento a esse cenário? São aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não têm a cobertura vacinal adequada. A gente entende que essas são pessoas que podem, né, eventualmente complicar, que eventualmente podem estar agravando, internando, ocupando os nossos leitos de UTI. E a gente tem acompanhado esse comportamento, né, da pandemia. E a gente entende que muito desse comportamento ele se deve também à nova variante que está circulando entre nós, né? E também assim, pessoal, não é a prerrogativa de Foz do Iguaçu. Nós estamos falando da situação do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, é o mundo inteiro que está passando por essa nova onda de Covid-19, agravada pela variante Ômicron. Então, vamos lembrar aqui, então, quem é a nossa população exposta. São aqueles que não completaram o seu esquema. Vocês se recordam aí que nós temos aí em torno de 20 mil pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina. E nós temos mais de 50 mil que não tomaram sua dose de reforço. Então, essas pessoas, embora tenham tomado uma ou duas doses, elas estão expostas ao vírus, expostas ao agravamento. A gente tem acompanhado aí que, embora nós tenhamos um número bastante grande de casos, na sua maioria são casos leves. E a gente entende, tem isso nos números, né, que esses casos leves, eles se devem o quê? À vacina. Isso é inegável. Os números estão aí para mostrar isso. E, por outro lado, a gente avalia aí aqueles que estão internando, que estão morrendo pela Covid. A gente teve poucas mortes, a gente não teve um aumento de mortes ainda. A nossa média móvel ela é muito tranquila, nós passamos vários dias sem mortes. Mas durante o mês de janeiro nós tivemos 2 mortes até ontem. Essas 2 mortes também sem vacinado, nenhum dos 2 era vacinado. Hoje nós vamos registrar 3 mortes. Dessas 3 mortes, um não tem nenhuma dose de vacina e 2 está com o esquema incompleto, não completou seu esquema vacinal. Então, são esses que a gente vai publicar hoje no nosso boletim. Internados, nós estamos fazendo uma avaliação diária dos internados, até para justificar qualquer ação, qualquer atitude que a gente possa tomar para ajudar aí na decisão a respeito da condução da pandemia. Ontem, né, nós tínhamos 32 pacientes internados. Metade desses pacientes tinham o esquema vacinal incompleto, né? Então, assim, você fica... Somente 19% tinham o esquema vacinal completo. Então, aí o que você entende? Que, de fato, se 80% dos pacientes ainda não completou o seu esquema, são esses que podem agravar e, eventualmente, perder a vida aí na Covid. Então, a situação da Covid ela é muito preocupante, nós trabalhamos com números, né? Vigilância trabalha com evidências e os números estão mostrando esse cenário aí que pode se agravar se a gente não tomar nenhuma atitude. Então, é isso aí, prefeito. Agradeço ao enfermeiro Roberto Doldan pelas informações da vigilância epidemiológica. E o que nós queremos passar são essas informações oficiais, informações fidedignas, para que o cidadão possa entender
que isso não são dados aleatórios que estão sendo soltos. Ok. Então vamos fazer o seguinte, Félix. Atento na conversa do prefeito, assim que o prefeito estiver anunciando o objeto do decreto, a quem interessa e tal, porque me parece ali que o prefeito, através de seus assessores e de algumas outras pessoas, no caso do Doldan, ele quer apresentar números, ele quer apresentar, digamos, o retrato daquilo que é a Covid nesse momento e naquilo que ele vai se posicionar por consequência disso, né? E aí, a hora que o prefeito disser, eu estou baixando tais e tais medidas, a gente coloca no ar. Apenas só para completar aqui, que o Luciano Lima, a vacina não impede o contágio, não tem cabimento exigir um passaporte. A Karen Portes Dia Marinelli diz o seguinte, imunidade natural, melhor de combater o vírus. Essa cepa é mais branda. Karen, a imunidade natural, pelo que eu observo, eu não sou do ramo, ela é maravilhosa, desde que tu não adoeça, desde que você não morra. Daí tu sai bacana, já imunizado. Esse é um problema que esse vírus, infelizmente, do Brasil, levou já 625 mil mortos, né? Em consequência disso. O Francisco Vedur dos Santos diz parabéns a todos, belo debate, um abraço. A Maristela Reich, Calito, apoiado. Eu vacinei e não concordo com a obrigatoriedade, pois ela não imuniza ninguém, se responsabiliza pelos efeitos colaterais, somos ratos de laboratório desse experimento. O Jefferson Esquiavo diz que vai faltar começar a caçar, matar e não vacinados já em Foz do Iguaçu, é para ir para o mato, enfim. O Gilberto Oliveira Henrique diz, bom dia, como o cidadão tem a liberdade de se vacinar, as empresas e o Estado têm o direito de exigir a vacinação, até porque é para resguardar a segurança de seus funcionários e clientes. Gilberto, meu pensamento é por aí. O Tiago Bruneira, não seria uma analogia próxima da lei antifumo? Hoje você não pode acessar nem manifestar-se em vários locais fumando, limitando a suposta liberdade em razão de saúde do que estão utilizando o local. Penso mais ou menos por aí. A Maria Betânia volta mais uma vez, Maria Cristina Ripo Limeira, carambola. E aqui para repetir, ou para reprisar mais um outro argumento aqui da Maristela, é que a quarta dose não está garantindo imunização para o Omicron, ela é a mutação, é a vacina experimental, é inválida para esse variante, precisamos de uma vacina que atinja todas as variantes. 12 horas e 4 minutos. Onélio, vai na sequência e vamos conversando com o Calito. Vamos lá. Primeiro eu vou botar um posicionamento pessoal que eu já tenho colocado em outros dias aqui. Eu, particularmente, não sou favorável ao controle de carteira vacinal para entrar em algum lugar, por uma razão simples. A questão está em não contaminar outras pessoas. Mas mesmo quem tem até a terceira dose de vacina já tomada, tem possibilidade de ser contaminado. Então, não é pela vacinação que se garanta totalmente que não haverá contaminação. Creio que o município de Foz do Iguaçu tomou uma decisão equivocada quando quis fazer marketing em relação do número em percentual das pessoas vacinadas. Em vez de botar só o número de pessoas vacinadas, porque esse papo de que, não, é que o censo está defasado, o IPARDES também está defasado. O Foz do Iguaçu sabe que população tem por todos os outros mecanismos que conhece. Não sabia muito bem que a nossa população não bate com aquela do IBGE há muito tempo. Ou seja, foi que a intenção foi fazer um marketing, já vacinamos 120% da população e agora falta ainda um montão de gente para vacinar. 20 mil não tomaram a segunda dose, 50 mil não tomaram a terceira dose. Ok, tem alguma busca ativa nesses? Porque tem os dados lá todos de quem se vacinou, onde mora, onde está, o que pode ser feito. Ponto. Agora vem a segunda coisa em relação ao projeto de lei do Calito. Primeiro, eu considero o Calito um cara culturalmente muito bem qualificado. Tem bom entendimento, tem uma boa dinâmica de conhecimento geral. Uma baita reserva da Câmara. Boa. Agora, o Calito tem tido uma ânsia em apresentar algumas coisas que eu não consigo entender. Para mim, eu não sei a serviço de quem ele está em algumas causas. E essa ânsia de apresentar, por exemplo, eu sou vítima do time, do tempo. Conversa fiada. Por quê?
pode tranquilamente perguntar para o setor jurídico, para o IPAR, para o IBAN, escuta, tal fato, tal coisa, isso tem constitucionalidade? Você, Calito, não faz parte da comissão que engloba a saúde na Câmara. O Maninho está pedindo, que é o presidente da comissão, está pedindo uma audiência pública para daqui uns dias. Assim como foi com o lixo. Primeiro a lei e depois um pedido, era da tua parte, de audiência pública. Ou seja, essa ânsia de buscar apresentar alguma coisa, e aí, claro, vai apanhar como está apanhando, e acho que até justo, porque no projeto que você apresentou, consta lá, por exemplo, que nenhum funcionário público pode ser exigido que ele tome vacina. Ou seja, na prática, um enfermeiro que aplica a vacina, um vacinador que aplica a vacina da Covid, ele pode não se vacinar. Mas espera aí, acho que está mais do que evidente, você mesmo diz que é favorável à vacina, porque a vacina diminui o contágio. Então, me parece que há uma ânsia de algumas coisas e, nesse processo, dá para ir pelo caminho um pouco mais seguro, com menos ansiedade, e o resultado vai ser melhor. Não, sem dúvida, Nélio. Eu concordo contigo até. E foi o que eu falei, né? Se houve algum erro da minha parte, talvez tenha sido isso. Mas eu realmente gostaria de justificar esse meu erro e nessa questão do tempo mesmo, né? Que nós tínhamos, até porque a Câmara está de recesso. Né? Então, eu poderia, inclusive, eu gostaria, e alguns vereadores já entraram em contato comigo, de assinar junto comigo. Né? E vai acontecer isso. Eu já tenho 4 vereadores que gostariam de assinar junto, e eles vão colocar a assinatura depois, tão logo tem essa questão jurídica que eu comentei. Sim, mas a prefeitura está baixando hoje essa medida. Sim, mas eu entrei, isso aí faz 10 dias atrás. Certo. Né? Isso é na verdade, assim, isso é uma grande coincidência. Tá? Eu realmente não sabia que ia aumentar esses casos, que o prefeito ia... Mas era um clamor das pessoas que me procuraram. Entre essas pessoas, e por que eu mantive, aliás, a questão do servidor? Que tinha 4 servidores lá. Eu não tenho esse número oficial, tá? Mas esses 4 servidores que estavam na conversa me comentaram que são 76 servidores que não tomaram a vacina, por N motivos. Veja, eu não estou concordando com eles ou não. Eu acho que, já repito, eu acho que tem que tomar sim. Mas por algum motivo, esses 76 servidores não tomaram. Eu ia tirar isso aí. 89 no total. 89? Isso. Então, sabe, 4 estavam conversando comigo. Então, quando você me pergunta, a serviço de quem? A serviço de quem me procura. Né? Eu sou obrigado, Nélio, e quem está escutando, a escutar todo mundo. O meu mandato é e vai ser sempre assim. Eu sou do diálogo, quem está me escutando que conhece, o doutor Nel sabe, você sabe, né? Nós já conversamos milhares de vezes, eu já fui pedir, não sei se conselho é a palavra certa, mas já fui te perguntar, inclusive, um feedback do meu mandato para você. Né? Sabe, porque eu gosto de escutar as pessoas. Eu gosto e é a minha função. E, assim, isso aí eu não vou abrir mão e não vou mudar. Então, Calito, vamos colocar aqui, quase que servindo como um contraponto daquilo que estava dizendo o Nélio, ou pelo menos alargando ali a informação que estava dando o Nélio, está o prefeito falando. Coloca aqui, Félix. Nós combinamos. Nos eventos, em eventos de festas, eventos esportivos, eventos de dança, corporativos, enfim, os eventos, shows, todos os eventos, isso a partir de amanhã, a partir deste sábado, todos os eventos terão que exigir o comprovante de vacinação. Comprovante de vacinação como forma de permitir a entrada das pessoas nesses eventos. E nós vamos detalhar claramente, e todos saberão, no Diário Oficial de hoje, que saiu hoje à tarde, iremos detalhar exatamente todos os ambientes que são obrigados a apresentar a carteira de vacinação. Eu quero dizer que as medidas não afetarão funcionamento do turismo, funcionamento do comércio, funcionamento de nenhum serviço em Foz do Iguaçu, porque o nosso sistema ele está sendo monitorado diariamente. Se precisar alguma medida, será feita em algum outro momento, se precisar. Mas hoje a nossa avaliação, tanto da vigilância quanto das equipes do hospital, é que nossa estrutura está suportando esse estágio que nós estamos acompanhando da doença aqui em Foz do Iguaçu. Por isso que não será tomada nenhuma medida de fechamento, nenhuma medida restritiva, nenhuma medida realmente que possa aí impedir a economia da cidade de funcionar. Agora, nós estamos concentrando
para que as ações sejam eficazes no sentido de evitar que as pessoas continuem sem o esquema vacinal completo. É isso que está levando as pessoas para o hospital e para o internamento, às vezes de longa duração, e que isso pode comprometer as nossas estruturas hospitalares. Então, é fundamental que quem não se vacinou, é fundamental que quem não completou o esquema vacinal, que procure uma unidade unidade básica de saúde, faça a sua vacinação e vamos nos proteger. Nós vamos atuar também no sentido de endurecer para qualquer estabelecimento que não cumprir as regras de uso de máscaras. Infelizmente, houve um relaxamento generalizado, onde as pessoas acham que a pandemia, ou achavam que a pandemia tinha acabado e iniciou todo esse processo de retirada de máscaras. A prefeitura não autorizou retirada de máscaras e, ao contrário, nós vamos exigir tanto a higienização quanto o uso de máscara, nós vamos endurecer, cobrando e também fiscalizando e multando qualquer estabelecimento que não cumprir as regras de uso de máscara, de higiene, a higienização das mãos, para que nós possamos ter esse hábito cada vez mais incorporado ao nosso dia a dia. Enfim, em resumo, são essas medidas do ponto de vista de exigência de comprovação de vacinas e terminar fazendo um apelo, vou deixar aqui ver se o Roberto e o Amon querem fazer uma complementação, e dizer que a população não pode acreditar em fake news. A população não pode acreditar em pessoas que fazem campanhas deliberadas contra a vacina. A forma que essas pessoas estão encontrando agora de não se vacinarem, ou que são contra a vacinação, a forma que essas pessoas estão encontrando agora é dizer que não querem o comprovante de vacina. Ora, qual é o prejuízo de apresentar uma carteira de vacina? Qual é o prejuízo? Todo cidadão tem que viver em sociedade. Nós temos que respeitar o conjunto da sociedade. Ninguém vive numa sociedade só para si. A gente vive para compartilhar em uma sociedade. Então, o ato de se vacinar é uma proteção pessoal e é uma proteção de toda a sociedade. Por isso que nós não podemos comprometer o sistema hospitalar, porque essas pessoas não vacinadas terminarão enchendo os nossos leitos de UTI e os nossos leitos de enfermaria. Por isso o apelo é: vacine-se, acredite na vacina. Não existe dois tipos de opinião sobre a vacina. Só existe um lado, o lado da ciência, o lado da comprovação científica, e nós já provamos isso na prática. Quem fez o nosso Natal brilhante, quem fez os nossos hotéis cheios nesse final do ano, quem foi que fez o nosso comércio aquecido, quem fez de Foz do Iguaçu bater recorde na geração de emprego nesse final de ano, foi a vacina. Então é esta vacina que nós temos que exigir para que as pessoas realmente possam colaborar, salvar suas vidas e viver em sociedade de uma forma em que todos nós possamos estar protegidos. Amon, Roberto... Ok. Está aí a fala do prefeito Chico Brasileiro. O resumo da ópera é o seguinte: use, né, uma fiscalização maior, tá, da máscara, tá? E segundo o prefeito Chico Brasileiro, a carteirinha de vacinação, ela é a que vale, digamos assim, para se apresentar em locais de frequência pública. Tá, muito bem. Eu vou apenas pontuar, e você pode me ajudar, Calito, Nélio, Dante, etc. e tal. Vamos fazer a conversa aqui. Primeiro, respondendo a um ouvinte, Fagundes, Giovanni Fagundes, que ele fala sobre liberdade de expressão. Giovanni, me perdoe, é o seguinte: se tem um assunto que eu posso me exibir que eu entendo é sobre isso. Sobre o ponto de... Porque eu brinco com isso só há 50 anos.
Eu levo arroz e feijão para... hoje já posso falar para a neta, entendeu? Por conta de me expressar como advogado e muito mais nos meios de comunicação. Então, ao longo dos anos, palestrei sobre isso e tal. Sabe o que é uma boa liberdade de expressão, Giovanni? É eu não ter o direito de lhe ofender, tá? Ou na mesma dose que eu tenho o direito de falar, é a mesma dose que eu tenho a obrigação de não ofender. Isso chama-se liberdade de expressão. Coisa bonita isso. É bacana. E tem gente que alastra isso para um direito de querer ser mal educado, bobalhão, não querer se apegar às coisas, entendeu? De bons modos. Tem gente assim. E diz assim, a liberdade de expressão. Olha, a construção da história da humanidade para você falar em liberdade, tipo. Tá? O negócio é o seguinte. O que me chamou a atenção aqui é o seguinte. Eu gosto, às vezes, do Nélio, embora o Nélio, às vezes, é um pouco mais exasperado do que eu, mas quando o Nélio diz o seguinte, mas escuta, mas não tinha 115% vacinado? Entendeu? Se tem 115% vacinado, tem a cada 100 que vai no restaurante, 115 tem uma carteirinha de vacinação. Pela lógica ilógica dessa matemática estatística que foi para nós apresentada. Mas não quero mais entrar nesse tipo de argumento. O que eu estou vendo que o Paraná, Estado do Paraná, o Brasil, neste momento, tem mais de 75% da sua população vacinada. Porque agora, com as crianças, então, já deu um salto. O que tem, e que eu desconfio dos números, que são baixos, é que o Estado, ou seja, o Ministério da Saúde, constatou a infecção de em torno de 23 milhões de brasileiros. Ora, o Brasil tem 220 milhões de brasileiros. Então, o que vale dizer, em tese, que só falta 200 ainda se contaminar, né? Se a imunidade de rebanho é a que vale para debelar, digamos, a pandemia. Então, nós haveremos de ter, então, mais 190 milhões de pessoas infectadas, já que número equivale. Então, eu tenho comigo que hoje, para não ter a carteira de vacinação, porque Foz do Iguaçu, o Paraná tem mais de 75% de vacinados já com segunda dose, entendeu? Ou quase isso, é um número insignificante de pessoas. Né? Porque não são, digamos, em tese, os 25% não vacinados que vão todos eles num restaurante, por exemplo. O que vão ao bar. Disso vai ter um percentual que vai, não é todo mundo. Então, você tem um número, sabe, às vezes eu estou pensando assim, também do jeito que diz o prefeito, porque nós temos que se imunizar, porque senão, né, de repente, pode estourar novamente e nós perdemos a possibilidade do emprego, perdemos a possibilidade da economia, como está dizendo o prefeito, talvez seja um tanto quanto exagerado, mas também aquele que já foi vacinado, meu caso, Nélio, Dante, Calito, qual é o problema de apresentar a carteirinha também? O que tu acha, Calito? Bom, não, quanto a isso não há problema nenhum, até porque eu tenho a minha no celular aqui. E eu estou né? eu tomei da carteira aqui. O grande tema, assim, me perguntaram, mas você é a favor ou contra o tal do passaporte, né? A gente tem que entender qual que é o objetivo quando o legislador, quando o prefeito faz. Por que é criado esse passaporte? Bom, então... Pode ser uma das formas... Veja, isso é tudo conversas que me trouxeram e me acendeu essa questão, né, do diálogo e tudo mais. Se um dos objetivos é fazer ou sensibilizar a pessoa a efetivamente tomar a vacina, pode ser que vai pegar um gaúcho de Capanema, igual o Dr. Nelson ali, esse cara vai ficar mais tinhoso, agora que eu não tomo. Pode acontecer isso. Eu escutei isso, Dr. Nelson. Pode. Então, bom... Infelizmente, a vacina tem lado. Tem lado. E repito, vira um Fla-Flu, vira um Grenal esse negócio, é isso que eu queria evitar. Né? Eu não queria isso. E, de novo, né, nas redes aí, a gente vê isso. Tá? Não, o Calito vota no Bolsonaro. Ninguém está discutindo em quem que o Calito vai votar. Né? Não, assim, é contra a vacina. Não, eu não sou contra a vacina. Né? Não pode virar um Fla-Flu isso aí. Essa polarização ou essa politização dessa... Não é essa a discussão. Claro, né? Esse é o lance. E com todo o respeito e toda a qualidade de competência do Roberto Doldan, mas quando ele afirma, na época da Omicron, que temos tanto índice de infecção em Foz do Iguaçu, nós não temos um único teste que possa dizer que em Foz do Iguaçu tenha alguém que foi comprovado que a variante de Covid é Omicron. Não tem um único caso. É bem provável que seja,
porque no mundo inteiro, perdão, no mundo inteiro está assim, mas não há, os exames não mostram de qual variante é. De quem é internado em Foz do Iguaçu em estado grave, alguns desses é retirado o exame, que é mandado para o LACEN em Curitiba, que por sua vez manda para o Fiocruz no Rio de Janeiro para fazer o sequenciamento. Então, a informação, já que todo o tempo se bate, tem que ser de ciência. Tem que ser de ciência. A informação também tem que ser científica. Dá para dizer que a suspeita é que seja essa variante. Ô, Nélio, a dona Eloá Paz está colocando aqui no Facebook, estamos aos poucos perdendo a nossa liberdade e tal, mas ela diz assim, sou a favor da vacina, mas não da obrigatoriedade. Essas medidas eram usadas pelo nazismo. Eloá, eu só vou fazer um reparo, porque todos os diretores de escolas públicas aqui em Foz do Iguaçu são nazistas, tá? Todos eles declaradamente nazistas. Ou as secretárias das escolas municipais, estaduais e tal, todos nazistas. A secretária de educação do município é nazista, do estado também. Por quê? Porque tem uma lei que exige que as crianças, para se matricularem, tenham a caderneta de vacina. Né? Então, eu acho muito forte essas discussões. Do jeito. Olha, veja, até tem uma senhora aqui, lá do Porto Meira, que ela está sugerindo, a Mara Cristina, está dizendo, olha, vocês têm que levar alguém que entenda um pouco mais da vacina aí no programa. Nós já trouxemos várias vezes. Mara, apenas com o perdão aqui é o seguinte, o que nós estamos discutindo com um vereador do município que entende, num primeiro momento, não sei se ainda está convencido, entendi no primeiro momento, que a autoridade sanitária municipal, tá, não tem, digamos assim, o direito de exigir o comprovante de vacina para aqueles que, por qualquer razão, não é nem que não se vacinaram daí, né, Calito? Porque pode até ter, ser vacinado e não ter portando, digamos, esse comprovante, se você me permite aqui, doutor Nelson, antes ainda até mandar um abraço para o Paulo Rocha, senão ele vai ficar doido aqui. Mas o Giovanni me mandou... O Paulo Rocha está pegando carona, tá em tudo. Pois é. Daqui a pouco ele vem candidato de novo. Para que lado vai o ônibus, ele embarca. E o Giovanni me falou o seguinte, que, puxa, Calito, o prefeito está falando uma coisa, você está falando outra. Não, absolutamente. Eu falei exatamente a coisa que o prefeito falou. Tem que vacinar mesmo. Tem que vacinar. Agora... O projeto, sim, daí é uma outra questão que daí fala para que não tenha, né, essa exigência por esses todos os motivos que nós estamos comentando. Então não é, viu, Giovanni, não é que eu estou falando o contrário do prefeito. Eu vou até um ponto muito, muito junto com o prefeito, concordo e corroboro tudo que ele comenta nessa questão da vacina. Tem que tomar mesmo. Talvez, repito aqui o que eu falei no começo do programa. Acredito ser a única ou a melhor ferramenta contra essa pandemia. Claro. Mas o que nós estamos discutindo aqui, de novo, não é isso. Né? Até porque nós não temos o deferimento técnico, eu concordo. Não, eu não sou médico, né? Exatamente, para a gente pegar, e eu até me policiei muito e prometi para mim, às vezes dou uma escorregada e dizer o seguinte, se eu estou vendo que o cientista A, a cientista B, não sei quem, estão numa discussão, eles têm dúvida sobre o assunto, eu vou me meter lá e querer resolver a situação, né? Daí também não vale. Mas o que está muito bem explicado são os 4 métodos, como foram feitas as 4 vacinas, ou não só as 4 vacinas, as vacinas que estão por aí. Né? As vacinas que estão por aí, há explicação para que o leigo possa minimamente entender como é que é feito o mecanismo. Daqui a pouco, se ela é tão eficiente quanto deveria ou não, aí já é uma outra situação. E a obrigatoriedade de exigir ou não. Só um testemunho histórico. Estourou o programa hoje aqui de participante, viu? Um ouvinte que inclusive deu o nome. O passaporte da saúde que o nazismo exigiu é uma outra coisa. Né? Lamentavelmente, começou a se usar no Brasil essa expressão passaporte, né, da vacinação, sanitária. Passaporte, é uma outra coisa. Lá realmente era uma coisa que segregava, que perseguia, era um outro objetivo. Apresentar vacinação, fica aí com a questão das escolas, febre amarela para ir para qualquer lugar, aqui é na América do Sul, né? Sim. É uma outra coisa, comprovação de vacina com passaporte de saúde, comparando com aquilo que o nazismo fez. Eu acho que toda e qualquer comparação, quer dizer, você está dizendo, quando você pega assim de uma forma boba, muito abobada,
o Calito está com a lei da morte. O vereador da morte. Por favor. Não, o prefeito pediu, o cara é nazista. Não, por favor. É isso que a gente tem que evitar. O Chico não é tudo isso, ele pode incomodar um pouco até, mas não, por favor, não tem nada. Mas as pessoas se exasperam e vão nisso, enfim. 12h27, Calito, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço de novo. Mas tu levou um culepe, hein? Não, vou até pegar um gancho, você tem mais 3 minutos aí, né? Claro, Esses dias aí, eu acho que foi o Dr. Nelson ou o Nélio, que me deram um puxão de orelha lá que eu vou ter que discordar, Dr. Nelson. Opa! Vocês falam, mas o Calito também quer se meter até em aeroporto lá. Mas eu vi. Não, peraí. Passou correr para Curitiba. Aí como é que nós vamos ficar mas eu vou explicar isso porque. Vamos lá. Eu até ia ligar no dia, mas não deu tempo. Assim, de novo, né? Meu mandato é do diálogo, é da conversa, e eu respeito e recebo todo mundo lá no meu gabinete. Ele é pequenininho, mas cabe. Né? Ou às vezes eu uso a sala do presidente Coração lá. de mãe. Coração de mãe. E naquele momento eu havia recebido o pessoal dos 6, 7 caras lá do Uber e me trouxeram uma demanda. Da mesma forma que eu montei uma comissão, na verdade o João Morales, eu e o Cassol, montamos uma comissão para tratar do Porto Seco. Da mesma forma que a gente discute o viaduto do CTG Charrua. Onde é que eu quero chegar com isso? Que eu sei que são coisas federais, né? Que não dependem efetivamente. Mas é na tua cidade. Mas é na minha cidade, eu que escuto. Esses dias nós estávamos naquele nosso grupo lá, doutor Nelson, um irmãozinho nosso, o Rodrigo, falou, Calito, você não vai fazer nada com relação à greve da Receita Federal? Aí o que eu falei, cara, efetivamente eu não posso fazer nada, mas eu posso ir lá conversar com esses caras, mandar um requerimento e falar, amigão, você está atrapalhando aí 200 mil pessoas que ficam 3 horas na fila. Tá? Só para justificar essa questão, por que eu acabo metendo pitaco em algumas coisas que sei que são federais, que eu não tenho poder para isso, mas é minha obrigação, Nélio. É verdade. Eu tenho que escutar os caras. Se você verdade. for com alguma demanda lá, eu vou te escutar também. Não, perfeito. A questão do escutar e, a partir daí, com prudência, encaminhar para órgãos e buscar algumas coisas, eu acho que é perfeito. Beleza. E merece aplauso. O problema está na ânsia de sair contando ligeiro que está resolvendo um problema que não é da competência. E aí que me parece o pequeno equívoco. Vou me policiar nisso, obrigado. Viu, Calito? Você está coberto de razão quando você diz o seguinte, nós temos, por exemplo, a chamada operação padrão aqui da Receita, né? Da Receita. Tá, a ponte internacional está com filas absurdas. 2, 3 horas. Mas onde é que vai desaguar essa reivindicação salarial? Que é federal, aí você não passa para cá, tu não passa para lá, aí você não tem uma condição de higiene para o motorista, daí você não pode adentrar na ponte, daí o Paraguai paga por isso, daí todo mundo paga por isso e nós pagamos por isso, né? Por um problema que, a rigor, então, deveria ser resolvido nas esferas competentes do governo federal. Mas aí eu dou razão para o Calito, como quem diz, mas na minha cidade, e daí vocês vão ficar até quando? Né? E até quando que vocês vão ficar nessa queda de braço? As pessoas não têm acesso, às vezes, a um deputado que poderia ver isso. E é lá no meu gabinete, nos nossos gabinetes que história. É verdade. Só para eu vou retirar um pouco, mas tu andou meio metidinho. Obrigado. Agora são 12h30, Calito, obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço, abraço a todos. Eu tenho que ir para o intervalo e eu volto com o contraponto. 12h30.